amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião de Apocalipse. Essa é a mensagem número 70. Amém? Número 70. Que graças ao Senhor pela misericórdia dele. Cujo título é As Coisas que o Amém diz. Amém! O Amém, ele fala. Amém! Fala Amém! Ó Senhor Jesus, que o Amém fale conosco hoje, né? E em relação à igreja em Laodiceia, porque nós estamos na igreja em Laodiceia, ou seja, essa mensagem está dentro do contexto da igreja de Laodiceia, é a segunda mensagem que nós estamos desfrutando da igreja de Laodiceia e quanto ela tem para nos ensinar. Bom, irmãos, semana passada nós explicamos bastante para os irmãos o contexto histórico da igreja de Laodiceia, é, mostramos alguns princípios para os irmãos, lemos a carta inteira rapidamente, como nós fazemos, e hoje nós vamos começar a detalhar um pouquinho para os irmãos, né? Espero que os irmãos nunca percam, eu sempre falo isso, nunca percam de vista o que nós falamos na mensagem anterior, porque elas estão todas ligadas uma na outra. E todas elas são importantes. E a mensagem anterior, ela cria, ela constrói um entendimento para que a gente possa escutar essa mensagem. Assim, uma mensagem vai fazendo com a outra. Então, cada mensagem vai construindo um entendimento para que a gente possa desfrutar cada vez mais e ganhar cada vez mais luz pela misericórdia do Senhor. E, irmãos, realmente Laodiceia é o último falar do Senhor para as igrejas. Então é um falar muito sério, como nós falamos semana passada. O último falar sempre é um falar muito importante e tem tanto para nos ensinar, tanto de luz para ganharmos, né? E aqui, daqui a pouco eu vou ler alguns trechos de alguns livros para os irmãos e também fazer uma confissão para os irmãos publicamente. Mas vamos continuar. Então, nós falamos que nessa mensagem de hoje nós vamos começar a explicar o significado do nome Laodiceia. Vocês se recordam que todas as sete igrejas, o nome de cada igreja tem um significado, porque o nome de cada igreja é justamente a condição da igreja, tá? Então, eu estava aproveitando aqui, né? Eu estava tendo comunhão depois da mensagem semana passada. O irmão Danilo está conosco hoje aqui. Ele veio aqui em casa, nós jantamos, né? Foi uma comunhão maravilhosa, foi muito bom. Eu agradeço ao Senhor pela vida dele, da esposa dele, da filha dele, dos filhos dele. E ele me fez uma pergunta, né? E a resposta é a que eu vou falar para os irmãos aqui, né? Ele me perguntou: puxa, havia outras igrejas, certamente na região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. E havia, claro que havia outras igrejas, não é só as sete igrejas. Mas então, por que é que o Senhor escolheu essas sete em específico para colocar a carta para essas sete, para ilustrar a condição da igreja do Senhor ao longo das eras? Por que que o Senhor ele escolheu essas sete? A resposta é qual é? É justamente pelo significado dos nomes de cada uma delas. Porque os nomes de cada uma dessas igrejas demonstram a condição da igreja naquele período. Então, nós explicamos rapidamente semana passada, e aqui eu vou fazer uma recapitulação rápida também, que você já expliquei para os irmãos que as sete igrejas, elas demonstram a situação da igreja do Senhor desde o início, quando ela surgiu, e ao longo das eras, que a igreja do Senhor vem passando por períodos ao longo das eras até chegar na era atual que nós estamos e que vai até a época da volta do Senhor. Então, a igreja em Éfeso, por exemplo, que é a primeira das sete igrejas, o que, que o nome Éfeso quer dizer? Desejável. Então, a palavra Éfeso quer dizer desejável. Ou seja, era uma igreja desejável no início, era a igreja apostólica, começou ali depois, logo depois, na era dos apóstolos, logo depois, um pouquinho da era dos apóstolos, era uma igreja desejável, mas que começou a cair em situação de degradação. E aí vem a igreja Esmirna. A palavra Esmirna quer dizer, vem de mirra, quer dizer morte, sofrimento. Então, a igreja em Esmirna reflete o período da igreja que passou por sofrimento, por muito sofrimento. Por 10 grandes perseguições do Império Romano, né? Foram séculos, mais de um século, né? De muita perseguição, de muito sofrimento. A próxima igreja é Pérgamo. Pérgamo quer dizer casamento, ou muito casamento. Foi quando a igreja, infelizmente, casou-se com o mundo. Houve a união da igreja com o mundo, tá? Quando Constantino instituiu que todo o Império Romano ia se tornar cristão, e isso inchou a igreja do mundo, tá? E aí nós temos a próxima igreja, que é Tiatira. Tiatira,
quer dizer sacrifício incessante, que é justamente o significado da missa. A palavra missa, na missa, toda vez que há missa, eles fazem um sacrifício, eles sacrificam o Senhor novamente, né? Eles normalmente matam o Senhor, né? E se você quer entender isso melhor, eu estou falando aqui rapidamente, quer entender isso melhor, você precisa ouvir as mensagens sobre Tiatira. Aí vai entender direitinho, quer dizer, como sacrifício incessante, é justamente o que é feito na missa. A missa é isso, um sacrifício incessante, tá? Então, que reflete a Igreja Católica Apostólica de Roma, né? Os romanistas. E depois vem Sardes. Sardes quer dizer, a palavra Sardes quer dizer restauração. Quando o Senhor começa a restaurar a sua igreja, tira lá do poço que estava a igreja do Senhor, na era da igreja católica, e começa a restaurar, que é o período da reforma protestante, que é o início do surgimento das igrejas protestantes. Depois vem a igreja Filadélfia. Filadélfia quer dizer amor fraternal, que é o que o Senhor deseja para a sua igreja, que haja uma igreja que ama, que é uma igreja que é a única igreja, inclusive, que o Senhor não repreendeu, só houve elogios, que é algo tremendo, porque ela voltou para a ortodoxia da igreja, né? Voltou, ortodoxia quer dizer o ponto certo da igreja, tá? Isso quer dizer ortodoxia da igreja. Então, eu vou voltar rapidamente aqui. Eu prometi para os irmãos essa ilustração e ainda vou trazer para os irmãos, porque não justificando a correria tão grande, eu esqueci de tirar essa ilustração para mostrar para os irmãos. Mas vamos aqui. Se você olhar para a câmera agora, eu vou tentar desenhar com o meu dedo aqui, né? Então, a linha da igreja começou em Éfeso, lá na época apostólica. Então, é a linha ortodoxa, é a linha reta, é a linha correta, é a linha que o Senhor queria para a sua igreja. E aí, é a Esmirna, que é o próximo período da igreja, que é o período de sofrimento da igreja, que a igreja passou por sofrimentos, perseguições do Império Romano. A Esmirna não saiu da linha da ortodoxia. Por isso, Esmirna foi uma igreja que não foi elogiada pelo Senhor, mas também não foi repreendida, tá? Então, é uma igreja que estava na linha da de Éfeso. Depois, veio a igreja começa a entrar no período de degradação, quando surge a igreja em Pérgama, quando se une a igreja com o mundo, ela começa a cair. Ela sai da linha que o Senhor deseja para a sua igreja, que é o objetivo do Senhor para a sua igreja, ela começa a cair em degradação. Pérgamo, tá? Aí, quando surge a igreja católica, vai ao fundo do poço, desce mais ainda, vai até o máximo de degradação que a igreja possa chegar. Que foi o que chegou a igreja católica apostólica de Roma. É uma degradação total, né? E aí, o Senhor então começa a reagir a essa degradação, porque o Senhor ama a sua igreja, e o Senhor então chama aqueles que amam o Senhor, os fiéis ali do meio da igreja católica, no meio da igreja da Tiatira, o Senhor chama, começa a ver a Sardes, que é a restauração, começa a voltar, querer restaurar para a linha correta, mas começa a querer restaurar, começa a estar em degradação. Isso é o período da igreja em Sardes, tá? Que é quando começou a reforma protestante, assim foi surgindo as igrejas protestantes. Só que o problema de Sardes é que ela não completou a restauração, ela parou no tempo. Ela começou a restaurar e parou. Você se recorda das mensagens de Sardes, né? Nós falamos. O Senhor disse para a igreja de Sardes que eles tinham nome de que vivos, ou seja, restauração, remanescentes e tal, mas estavam mortos, ou seja, eles pararam, tá? E aí, de repente, o Senhor reage a essa situação de Sardes, e do meio de Sardes sortir irmãos ali, e surge a igreja em Filadélfia. Ou seja, com a igreja de Filadélfia, que é o amor fraternal, finalmente a igreja volta ao mesmo nível que estava a igreja em Éfeso e a igreja em Esmirna. Está no mesmo nível, volta à ortodoxia da igreja, tá? Volta à linha que o Senhor deseja para a sua igreja, a igreja de Filadélfia. Por isso eu falei para os irmãos várias vezes que se você ler a carta da igreja de Esmirna, quando a igreja perde a ortodoxia, começa a degradação, e se você ler a carta em Filadélfia, quando a igreja volta para a ortodoxia, para a mesma linha, essas duas cartas são muito semelhantes. A carta da igreja de Esmirna e a carta da igreja em Filadélfia são muito semelhantes, porque elas estão na mesma linha novamente, tá? Só que quando chega em Filadélfia, o senhor não tem mais nada para repreender, nem só para elogiar, porque já passou por todas as restaurações, foi restaurando, restaurando e voltou o que o senhor desejava, tá? Aí chegamos na igreja em Laodiceia. A igreja de Laodiceia é quando a igreja sai de novo da ortodoxia e, em vez de ficar nessa linha, começa a subir acima da linha, tá? Porque acima da linha começa a querer subir, sai de Filadélfia e quer subir.
Subia por quê? Porque a igreja de Laodiceia é a igreja orgulhosa. Ela se acha muito boa, ela se acha perfeita, ela se acha cheia de riquezas, ela se acha realmente muito melhor que o resto dos irmãos. Então, ela se acha abastada, rica, não precisa de mais nada. Então, ela entra numa linha acima do que o senhor deseja. Essa posição acima de orgulho, o senhor não deseja isso nunca. Aí, por isso que é tão grave a igreja de Laodiceia, é algo gravíssimo. Mas só pode tornar-se Laodiceia quem saiu de Filadélfia, tá? Da mesma forma que só pode tornar-se Tiatira quem saiu de Pérgamo, só pode tornar-se Sardes quem saiu de Tiatira, só pode se tornar Filadélfia quem saiu de Sardes, e só pode tornar-se Laodiceia quem saiu de Filadélfia. Então, Laodiceia é a Filadélfia que se orgulhou, ou seja, que perdeu a sua coroa, que tornou-se a igreja orgulhosa. Então, vamos entender agora o significado da palavra Laodiceia. Então, nós vamos explicando cada nome de cada igreja, significa a situação daquela igreja. E Laodiceia, a palavra Laodiceia a palavra Laodiceia vem de duas palavras do grego, né? Vem de Laos, que quer dizer no grego povo, tá? É o povo. Laos é povo, né? Lembra lá dos Nicolaítas, que apareceu lá na igreja em Éfeso, e depois que era só uma obra, e depois na igreja em Pérgamo tornou-se um ensinamento, ensinamento dos Nicolaítas odiava isso. Então, os Nicolaítas, a palavra Nicolaíta vem de Nical, né? Nical no grego é vencer, dominar. Vem da grega, por exemplo, a deusa grega Nikos, Nike, que a gente fala Nike, né? A Nike, na verdade, é Nick, né? A marca de tênis, Nike, em inglês se fala Nike, né? Mas em português é Nick. Então, Nick, que a empresa deu para o nome da marca de sapato, vem da deusa grega Nick, que é a deusa da vitória, a deusa do que vence, né? Então, Nicolaíta vem de Nik, ou Nikos, que é vencer, e Laíta vem de Laos, povo. Então, Nicolaíta é aqueles que vencem sobre o povo, ou seja, que dominam sobre o povo. E aí nós já explicamos para os irmãos detalhadamente o que quer dizer Nicolaítas. E por favor, amado irmão, amada irmã, eu não vou entrar aqui agora, porque nós vamos gastar um tempo precioso. Essa parte de Nicolai nós explicamos muito para os irmãos na igreja em Éfeso e na mensagem da igreja em Éfeso, na mensagem da igreja em Pérgamo. Por favor, ouça, você vai entender, tá? E isso é muito sério, mas eu vou detalhar um pouquinho aqui, né? Rapidamente. Então, o que são os Nicolaitas? Que o senhor odiava, né? Na igreja em Éfeso apareceu a primeira vez a obra dos Nicolaitas. Então, era só uma obra, não era ensinado na igreja ainda, era só algo que estavam praticando ali. Então, os nicolaítas, a palavra Nicolai, já falei, vem de Nicos, vencer lá os povos, e quer dizer aqueles do meio dos irmãos, aqueles irmãos que surgiram no meio dos próprios irmãos, começaram a dominar sobre o resto dos irmãos, certo? E quando começou a surgir o sistema de clérigo e leigos, tá? Leigos, a palavra leigos vem de laico, vem de laos, povo. E clérigo é os que dominam sobre o laico, sobre o povo. Ou seja, começou a surgir o sistema de haver irmãos que estão dominando sobre outros. E o Senhor sempre odiou isso, tá? O Senhor nunca autorizou, isso nunca agradou o Senhor que houvesse isso. Mas lá na igreja em Éfeso era só uma obra. Quando chega na igreja em Pérgamo, aí essa obra, porque não foi tratada, virou um ensinamento, uma doutrina. Já era ensinado nas igrejas, na época de Pérgamo, que o nicolaísmo era algo bom. Então, na igreja em Pérgamo, surgiu, aprofundou esse ensinamento que o senhor odeia, né? Virou uma obra, agora é um ensinamento que é do nicolaísmo. Aí surgiu o sistema de clérigo e leigos mais forte ainda. Começou a surgir o sistema de bispos, depois surgiu aí na igreja teatira o sistema de papas, ou seja, é o clérigo dominando sobre o povo, ou seja, os padres, tá? Ou seja, aos olhos do Senhor, todos os cristãos são irmãos, nós somos todos irmãos, não há nenhum melhor que o outro, nós somos todos irmãos.
Mas aí começou a surgir uma classe dominadora que começou a dominar sobre os irmãos. Ou seja, eram os padres, eram os bispos, eram os papas, tá? Na verdade, a palavra papa vem de padre também, tá? Então, é o padre maior, é o padre supremo, é o papa, né? Então, isso é algo maligno que o Senhor odeia, né? Odeia. Ah, e isso é o sistema dos nicolaítas. E aí, quando surge a igreja em Sardes, que é a Reforma Protestante, é, eles foi algo maravilhoso, tremendo, né? Nos deu muitas coisas boas, nos deu a Bíblia aberta, mas infelizmente as igrejas protestantes não venceram o sistema de nicolaísmo. Só trocou de nome. Em vez de ser padre, agora é o pastor, tá? Ao invés de ser o padre, agora é o pastor, é o bispo, é o apóstolo, tal, que domina sobre o povo. E isso nunca, em hipótese nenhuma, agradou o Senhor, tá? Já explicamos para os irmãos, tá? Não é que não haja na igreja, não haja os bispos. Bispos é o mesmo que presbítero. Não é que na igreja não houve os apóstolos. Claro que há os apóstolos, mas isso não é título. E não é para dominar sobre os irmãos. Há autoridade na igreja? Claro que há. Há o governo na igreja? Claro que há. Mas são todos irmãos, tá? Nós somos todos irmãos iguais, iguais. Então, há o governo e autoridade? Sim, há. Mas nunca para exercer uma autoridade sobre os irmãos sem que seja que venha do Senhor e algo que seja em amor orgânico. E outra coisa, nunca é um título. Nós não chamamos os irmãos de pastor, de seja o que for. São irmãos como nós, tá bom? Mas sabemos que são irmãos preciosos, né, que cuidam de nós. Tem esse sentido. E aí, quando você chega na igreja em Filadélfia, não há mais nada disso. Na igreja em Filadélfia, você simplesmente vê irmãos que amam uns aos outros, né? Eles abandonaram todo o nicolaísmo, todo o sistema de clérigos e leigos, tudo isso e passaram a ser irmãos, simplesmente se reuniam para amar o Senhor. Eram irmãos que, simplesmente são todos irmãos, não há nenhum que é superior a outro, não é um irmão que tem uma posição superior a outro, não existe esses termos que a Bíblia nos ensina não são posições, não são títulos, tá? Isso, título e posição é para engrandecer o homem. Isso na verdade é a vida. Seu irmão tem mais vida que cuida dos outros, tá bom? Mas então na igreja de Filadélfia eles voltaram à situação de amor. Só que aí, quando chega na igreja em Laodiceia, agora vocês vão achar que até aqui eu dei uma desviada. Não dei do assunto, porque olha só, eu voltei lá nos liquidados para vocês entenderem. Eu estava explicando, quando eu dei essa parada e voltei lá, eu estava explicando o significado da palavra Laodiceia. Então, Laos quer dizer povo e Diceia, né, que na verdade no grego é dikeses ou de caos, quer dizer justiça, direito, opinião. Então, o que quer dizer isso? A palavra Laodiceia. A palavra que Laodiceia quer dizer opinião do povo, direito do povo, justiça do povo, tá? Ou seja, na igreja em Laodiceia, aconteceu agora que quem governa a igreja não é mais como em Tiatira. Em Tiatira, por exemplo, vamos comparar para vocês entenderem. Em Tiatira, quem governava era o autoritarismo papal. Era o Papa. O Papa falava, acabou. Não importa o que Deus fala, não importa o que a Bíblia fala, não importa o que o Espírito fala. O Papa falou, acabou. É verdade absoluta, não se questiona. Isso é na igreja em Tiatira. É o governo autoritário papal, tá? Isso é sistema nicolaítas, que o senhor odeia. Quando surge na igreja protestantes, que é a igreja em Sardes, o sistema nicolaísmo não acabou, infelizmente, só mudou de nome. Saiu de. Isso foi o ponto que a igreja, que a palavra Sardes quer dizer, que restauração que não restaurou, parou no meio. Por isso que a igreja de Sardes, ela não completou a restauração. Por isso eu falei assim: vocês têm nome de que vives, mas está morto. Vocês pararam. Vocês não completaram. Completo o que resta para morrer. Vocês pararam. Morra as coisas negativas. Vocês começaram a restaurar as coisas e pararam. Então, na época da igreja protestante, reforma protestante, nos deram tantas coisas maravilhosas, nos deram a Bíblia aberta, não tínhamos acesso à Bíblia, nos deram tantas coisas positivas, né? A glória de Deus, a graça, a soberania do Senhor, a palavra de Deus, tudo isso é positivo demais. Várias verdades foram restauradas da salvação por fé e não por obras, o batismo.
o governo da igreja em relação aos presbíteros, muitas coisas foram restauradas, mas eles pararam em algumas coisas e continuaram o sistema terrível do nicolaísmo, que é o sistema de clérigos e leigos, o sistema de pastor, bispo, tal. E hoje criaram uma hierarquia que nem existe, né? Começando assim, o apóstolo, depois vem o bispo, depois vem o pastor, depois vem o presbítero, depois vem o diácono, depois vem o irmãozinho qualquer. Como se isso fosse bíblico, não é? Nós até explicamos para os irmãos claramente, eu não tenho tempo aqui, que palavra bispo e presbítero é a mesma pessoa, a mesma coisa. Eles colocaram como uma posição mais alta, né? Isso começou, na verdade, na época lá de Tiatira, constituiu os bispos, né? Na época da Igreja Católica, né? Então, o que que acontece? O sistema de clérigos é o seguinte, como fala assim, vocês, irmãos, podem viver a vida de vocês como vocês quiserem, podem ser mundanos, se quiserem, podem trabalhar o dia inteiro, semana inteira, não buscar muito o Senhor, deixa que eu, o pastor, o bispo, o apóstolo, eu vou buscar o Senhor por vocês. Deixa que eu busco por vocês. Vocês vão só se preocupar em trabalhar e ofertar para me sustentar. Mas deixa que eu busco para vocês. Quando chegar no final de semana, eu dou uma palavra para vocês, eu supro vocês com a vida. Deixa que eu busco o Senhor para vocês. Isso é sempre quero que leigos. Isso o Senhor odeia. Todo filho de Deus deve amar o Senhor profundamente. Todo filho de Deus deve ter uma vida com o Senhor profunda. Todo filho de Deus deve buscar o Senhor. Mas o que acontece? Na igreja de Sardes continuou isso. Então, na igreja de Tiatira, quem governa? Se tem um papal autoritário. Não é o Senhor, não é o Espírito. Na igreja de Sardes, continuou isso. Tá? Houve uma melhora muito grande, mas continuou isso. Quando chega em Filadélfia, abole isso. Graças ao Senhor, quando chega em Filadélfia, são todos irmãos que se amam. É amor fraternal. Mas quando chega na igreja em Laodiceia, volta de novo, mas de uma maneira pior. Porque Laodiceia agora, que a palavra Laodiceia quer dizer opinião do povo, justiça do povo, direito do povo. Agora, quem manda na igreja em Laodiceia não é o Espírito, não é o sistema clérigo e leigos, porque não tem mais, mas agora é a opinião dos irmãos. É a opinião. O que vale é a opinião da maioria dos irmãos. Por isso que Laodiceia, em Filadélfia, eram todos irmãos, mas quem governava, que valia, era o que o Senhor diz, o que o Espírito diz, o que o Senhor está dizendo, e não o que a maioria está dizendo. Isso é na igreja em Laodiceia. O governo está na mão do Senhor, do Espírito. E os irmãos aprenderam a ouvir o Espírito em Filadélfia. Eles honram somente o Senhor, eles guardam a palavra, eles guardam o nome do Senhor, eles perseveram, eles amam ouvir o Senhor. Mas quando chega em Laodiceia, agora degradou. Foi um orgulho tão grande que eles agora, quem manda é a opinião da maioria dos irmãos. Não é autoritário como na Igreja Católica, Tiatira. Não é o sistema de clérigos e leigos das igrejas protestantes. Mas também não é a autoridade do Espírito como na Igreja de Filadélfia. Que é o Espírito que fala e que manda, que governa a igreja. O que nós temos, na verdade, em Laodiceia, agora é a opinião da maioria. Isso quer dizer a palavra Laodiceia. É a opinião do povo. E a opinião, irmãos, é terrível. É algo terrível. Na igreja, quem tem que falar conosco é o Senhor. Ele é o Senhor. É Ele que nós precisamos aprender a ouvir. Desesperadamente precisamos ouvir o Senhor. Irmãos, irmãs, talvez vocês não estejam ainda vislumbrando o significado profundo que estou falando com vocês, mas talvez essa mensagem, o Senhor me dê misericórdia de mim, me dê graça de nós, e dê mais ainda misericórdia de mim, porque eu sou totalmente incapaz de explicar para os irmãos. Tem tantos defeitos, tantas dificuldades, mas que o Senhor tenha misericórdia, eu consiga explicar isso para os irmãos entenderem, que a luz brilhe. Não sou eu, na verdade, é o Espírito, né? Que o Espírito possa falar conosco. Irmãos, vão entender exatamente por que o Senhor fala cada palavrinha dessa para a igreja de Laodiceia. Então, nunca deve haver a opinião do povo. Interessante, claro, aqui o senhor está falando para a igreja, tá? Igreja. Mas eu vou extrapolar um pouquinho, mas o que vale aqui é para a igreja, tá bom? Mas só para irmãos pensarem como é interessante. Se vocês extrapolarem um pouquinho para o mundo,
Claro que o que não vale, aqui não tem nada a ver com o mundo, aqui é a igreja. A palavra do Senhor aqui é para a igreja. Mas vamos extrapolar um pouquinho para essa era que nós vivemos. Vocês já observaram como nessa era hoje é a era dos direitos humanos? É a era dos direitos do povo? Hoje nunca se falou tanto em direitos humanos, direito para todo mundo, direito para cada um, direito para não sei o quê, direito para. Irmãos, até as coisas pecaminosas têm direito agora. Observem isso. Observem como as coisas agora são direito de coisas pecaminosas. Porque, como a igreja de Filadélfia é a última igreja, é o período da igreja que antecede a volta do Senhor, claro, as quatro últimas igrejas vão ficar até a volta do Senhor. Quando o Senhor voltar, ainda vai ter a igreja católica, a igreja que atira. Ainda vai ter a igreja protestante, a igreja de Sardes. Ainda vai ter a igreja de Filadélfia, né, com os irmãos que se amam. E ainda vai ter a igreja orgulhosa, que é a Laodiceia. Mas olha como o mundo até está semelhante ao que está acontecendo, né, até na igreja de Laodiceia. O mundo hoje é o mundo dos direitos, das opiniões. Todo mundo tem direito a opiniões, mas às vezes algo que vai totalmente contra a vontade do Senhor, não é? Eu vou dar um exemplo claro para os irmãos aqui, né? O homossexualismo, por exemplo, não é? Nós amamos todas as pessoas e Deus também ama todas as pessoas. Nós amamos os homossexuais, e Deus também os ama. E nós estamos aqui para respeitá-los, sim, claro. Mas nós não amamos, odiamos, não aceitamos, e nem o Senhor, nem a sua palavra, o homossexualismo. A pessoa do homossexual, nós amamos, devemos amar todas as pessoas. E amar quer dizer haver um certo respeito em amor, mas nunca amar o pecado deles. O homossexualismo é pecado. Mas hoje há o direito dos LGBTs. Hoje é a era dos direitos do homossexualismo. Então, amados irmãos, olha como é o direito do povo, na maioria. Você veja como até no mundo está acontecendo, hoje, nessa era, a volta do Senhor vai ser assim. Por isso que esta era está se preparando, o palco está se preparando para o surgimento do anticristo, que é o homem da ilegalidade. Hoje, o mundo quer o direito para as coisas que aos olhos de Deus é ilegais, é iníquas. E é isso está armando o palco para que surja o líder máximo da iniquidade, da ilegalidade, que é o anticristo. Quando Paulo fala lá em Tessalonicenses sobre o anticristo, ele usa a palavra o homem da iniquidade, o iníquo. Iniquidade, no grego, é a palavra ilegalidade, sem lei. Ilegalidade quer dizer sem lei. Iniquidade é sem lei. Literalmente em grego, a palavra iniquidade é sem lei, ilegal. Ou seja, o homem da iniquidade é o homem sem lei. É o que está acontecendo nesse mundo hoje. Mas vamos voltar para a igreja de Laodiceia, tá? Que é o que eu foi só extrapolei, mas vamos voltar para a igreja de Laodiceia. É porque é interessante o que acontece no mundo, não é? É o que está acontecendo de forma interessante na igreja de Laodiceia. Mas vamos voltar para a igreja de Laodiceia. Então, irmãos, o significado da palavra Laodiceia é isso. É a opinião do povo. Não é o domínio de alguém, mas é a opinião de todo o povo, né? Aí, vamos continuar agora, que é a mensagem de hoje. Versículo, eu estou lendo agora Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, dois pontos. Estas coisas diz o Amém. 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 O Amém. Aqui, o Amém, esse Amém está até em letra maiúscula. E quando fala o Amém, indicando que esse Amém é uma pessoa. Essas coisas diz o Amém. Então, é as coisas que o Amém diz. Então, hoje, amados irmãos e irmãs, a mensagem de hoje é para que o Senhor fale conosco. O que o Amém diz? Quem é esse Amém? É o Senhor Jesus. Desse momento diante aqui na carta de Laodiceia, quem está falando é o Senhor, é o Amém. Ou seja, tudo que o Senhor falar aqui para a igreja de Laodiceia, começando aqui no versículo 14, até no último versículo, que é o versículo 21, é o Amém que está falando. Essas coisas diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira.
o princípio da criação de Deus. Dois pontos. Aí o amém começa a falar: conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem delas fosse frio ou quente. Então, versículo 15, quem está falando é um amém. Versículo 16, que está falando é um amém. Versículo 17, quem está falando é um amém. Só que o 17, o amém está falando o que a igreja de Laodiceia diz. Pois diz, você está falando isso. 18, quem está falando é um amém, aconselho-te. 19, quem está falando é um amém, eu repreendo e disciplino. A quantos amo? 20, eis que estou à porta e bato. Quem está falando isso é o amém. 21, ao vencedor darei sentar comigo ao meu trono. É o amém que fala isso. E 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o amém. O Senhor é esse maravilhoso amém que fala todas as coisas. Agora vamos entender esse amém direitinho. O que quer dizer a palavra amém? A palavra amém, literalmente, é uma palavra hebraica. Não é grega, ela é hebraica, tá? E ela quer dizer, o amém quer dizer assim seja, firme, que assim aconteça. Então a palavra amém quer dizer mais claramente assim seja, algo firme, inabalável, firme, assim seja, que seja dessa maneira que está falando. Isso quer dizer a palavra amém. Na verdade, a palavra amém também ela foi traduzida, tá? No Novo Testamento, é uma palavra hebraica, mas ela foi traduzida no Novo Testamento, nós vamos ver daqui a pouquinho, como a palavra verdade. Em muitas passagens, não que a palavra verdade. Deixa eu explicar melhor para o moço não confundir. Quando a Bíblia fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, essa verdade aí não é um amém, tá? No grego é aletheia, quer dizer verdade. Só que em muitas passagens, eu vou mostrar várias para os irmãos aqui, só como ilustração, como exemplo, que não dá para mostrar todas, porque o tempo não permite, mas em muitas passagens, quando o Senhor ia falar com os discípulos, o Senhor usava a palavra verdade antes de falar. Por exemplo, eu falava assim, em verdade vos digo, que de nenhum modo isso, não é isso? Aí você falava, por exemplo, de novo, em verdade vos digo, que é mais fácil passar né, um camelo pela buraco de uma agulha que entrar um rico no reino dos céus, por exemplo. Então, quando fala em verdade, então, essa palavra em verdade não é aletheia no grego, como é eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa palavra em verdade é o amém. É a mesma palavra amém. Então, é como se falasse assim, em amém eu vos digo. E quando chega no Evangelho de João, eu vou explicar melhor daqui a pouquinho, mas quando chega no Evangelho de João, duplica. Isso é tremendo. No Evangelho de João, você não falava assim, em verdade vos digo. Você falava assim, em verdade e em verdade vos digo. Duplica. Quando você falava assim, isso aparece no Evangelho de João. Quando você fala assim, em verdade, duas vezes, é como se fosse assim, em amém e em amém vos digo. É a mesma palavra no grego. Mas no nosso português, foi traduzido como, nessas passagens, como verdade. Mas a palavra ali é amém. No Velho Testamento, o Senhor era conhecido, pelo livro de Isaías, o Senhor fala que o Senhor era chamado Deus do Amém. O Deus do Amém. Você sabia disso? Vamos ler lá? Está lá em Isaías, capítulo 7. Deixa sua Bíblia marcada. Deixa sua Bíblia marcada aqui em Apocalipse 3. Então vamos voltar para cá. Vamos começar agora a desfrutar na Bíblia. Vamos lá para o Velho Testamento. Vamos para Isaías, capítulo 65. Versículo 16. Acharam? Eu vou ler para os irmãos. Isaías 65, versículo 16 diz assim: de sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade, é que se abençoará. E aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade, é que jurará. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Quando fala que Deus da verdade, na nossa versão, revista atualizada,
E na maioria das versões também está escrito Deus é verdade, mas no original hebraico não é Deus é verdade. No original hebraico é o Deus do Amém, tá? Então fala assim, ó, versículo 16, de sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus do Amém é que se abençoará. E aquele que jurar na terra pelo Deus do Amém é que se jurará. Então, porque o Amém é uma palavra hebraica, que foi traduzida muitas vezes como verdade, mas na verdade é o Amém. Então, eu estou querendo mostrar para os irmãos com isso que o Senhor, ele é o Deus da verdade, o Amém, ele é o próprio Amém. Isso é Velho Testamento. Vamos provar no Novo. A Bíblia inteira tem que se ligar. A Bíblia explica a Bíblia. Então, nós vamos chegar lá no Novo Testamento, tá? Agora, vamos para o Novo Testamento. Eu vou mostrar para os irmãos aqui o que eu estava querendo dizer, não é? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos Mateus capítulo 5. Eu vou dar só alguns exemplos, tá, irmãos? Porque é muitos exemplos, eu não tenho como ler todos para os irmãos. Mateus 5,18. Fala assim. Por quê? O Senhor virou aí falou assim, né? Os discípulos. Por quê? Em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou u ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, aqui na nossa versão foi traduzido como porque em verdade vos digo, mas na verdade no original grego é assim, porque em amém vos digo. Tudo que o Senhor diz, ele diz em amém. O que quer dizer isso? Em amém é tão maravilhoso, irmãos. Eu estou falando alto porque eu estou feliz, alegre. É tão tremendo para explicar para os irmãos que esse amém é o Senhor. Toda palavra que o Senhor diz é amém. Ele é o próprio amém. É como se eu estivesse dizendo assim. Esse amém é como se estivesse dizendo uma promessa para ele. É como se fosse uma promessa. É uma promessa. Você está prometendo algo e dizendo assim: eu estou dizendo isso em amém, como promessa. E vai acontecer. Assim seja. A palavra amém quer dizer, literalmente, assim seja. Firme. Tudo que eu digo para vocês vai acontecer. Assim seja. Firme. Eu sou o próprio amém. Eu sou a garantia de que tudo que estou falando vai acontecer. É como se o senhor estivesse dizendo isso. Ele, por exemplo, falou assim: ó, porque em verdade, em amém vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. E isso vai acontecer, sim, é uma promessa, porque o Senhor, ele está falando como o amém. Ele é o amém. Ele é o Deus do amém. O que ele fala se cumpre. Ele é o Deus que cumpre as promessas, ele é firme, ele fala no amém. É tão tremendo isso, irmãos. Eu estava tão alegre essa semana desfrutando disso que eu lembrei daquele hino. E eu vou cantar com os irmãos amanhã. Vocês podem esperar. Um hino tão clássico e maravilhoso, né? Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém! Agora vamos ver outro exemplo. No 5,26, a mesma coisa, ó. Em verdade, te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Isso é uma promessa. É o amém que está falando. Está falando assim: em amém te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Eu sou o amém que cumprirei isso. E não vai sair mesmo. Enquanto não pagar o último centavo, o último não vai sair. Quem diz isso é o que vai cumprir essa promessa, é o amém. Quando chega no capítulo 6, versículo 2, a mesma coisa. Olha lá. Quando, pois, deres esmola, não, estou lendo o capítulo 6, versículo 2 de Mateus. Não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, na sinagoga, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Em amém vos digo. Literalmente no grego é em amém vos digo. Já receberam a promessa. O Senhor falou, vai se cumprir. Porque ele é o amém. Assim seja. Firme. E assim vai.
Se você ler os evangelhos de Marcos, o evangelho de Lucas, tudo isso quer dizer em amém. Olha, por exemplo, Lucas capítulo 4, versículo 24. Olha como é maravilhoso. Lucas 24, capítulo 4, versículo 24. Então falou assim, ó. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, quando fala de fato, é de amém. Em amém vos digo. Fato aqui foi traduzido, mas é amém. É como se disse assim: olha, eu vos digo, assim seja, um profeta não é recebido na sua, não tem honra na sua própria terra. Isso é amém. Tudo que o senhor fala, ele fala em amém. Mas nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o Senhor sempre usava a palavra em verdade, em amém. Mas quando chega em João, é diferente. Em João é diferente, irmãos. Em João, vamos ler lá. Em João capítulo 1, versículo 51, para começar. Se você ler os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, sempre só fala, em verdade vos digo. Pronto. Em verdade vos digo. Ponto. Em verdade vos digo. Dois pontos. Em verdade vos digo. Dois pontos. Ou seja, como já diz assim, em amém vos digo. Em amém vos digo. Em amém vos digo. Mas quando chega em João, o Senhor muda essa expressão, de certa forma, né? Em João capítulo 1, versículo 51, ele fala assim, João 51. É a primeira vez que aparece o Evangelho de João, essa expressão. Olha só, lê lá. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: ah, eu queria fazer um parênteses aqui, pedir para alguma das irmãs aí que estão me ouvindo, ajudar a irmã Verônica a entrar na mensagem. Tá tentando entrar, não está conseguindo. Por favor, envie um link separado para ela, por favor, tá bom? Vamos continuar. Então fala assim: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O Senhor agora muda a expressão no Evangelho de João. No Evangelho de João é em verdade, em verdade. É como você falando duas vezes o amém, porque a palavra aqui é amém. Em amém vos digo. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso que na Apocalipse eu falo para a igreja assim na Odisseia: estas coisas diz o amém. Aqui é o que o amém fala. O amém é o Senhor. Ó, em amém vos digo, vos falo. O que o amém está falando? Lá em Laodiceia, o Senhor diz que o amém vai falar alguma coisa. Essas coisas diz o amém. Então vamos voltar lá para os evangelhos e ver o que o amém nos diz que é o Senhor. Toda vez que o Senhor fala uma palavra, ele fala em amém. Em verdade, em amém vos digo. Mas por que quando o evangelho de João é sempre só fala em amém? É diferente dos outros três evangelhos. Olha no capítulo 3, versículo 3. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, em amém te digo. Olha no versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, em amém te digo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha o versículo 11. Em verdade vos digo, se não, em verdade te digo, que nós dizemos que sabemos, testificamos que temos visto, contudo não aceitado nosso testemunho. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: em amém te digo, que nós dizemos que sabemos e testificamos que temos visto, contudo não aceitado nosso testemunho. E no Evangelho de João tudo é assim. Vai no capítulo 5, versículo 19, por exemplo. Versículo capítulo 5, versículo 19, você falou assim: Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo. Em amém vos digo. É isso que é original. E assim vai, irmãos. Tá no capítulo, por exemplo, tá no capítulo. Tem todo o Evangelho de João. Capítulo 5, versículo 24, versículo 25, capítulo 6, versículo 26, versículo 32, versículo 53, capítulo 8, versículo 34, no capítulo 8, versículo 51, capítulo 8, versículo 58, no capítulo 10, versículo 1, capítulo 10, versículo 7, capítulo 12, versículo 24, no 13, 16, no 13, 20, no 13, 21, no 13, 38, no 14, 12, no 16, versículo 20, no 16, versículo 23, no capítulo 21, versículo 18. Então, ou seja, por que que no Evangelho de João é diferente nesse ponto, de certa forma diferente, dos três evangelhos? Nos três evangelhos, o Senhor fala assim: em verdade eu vos digo. Sempre era assim.
Nunca é em verdade, em verdade. Quando chega em João, muda. Não é em verdade, vos digo, é em verdade, em verdade. Em todo o evangelho de João é sempre em verdade, em verdade. Por quê? Eu entendo, irmãos, né, na luz que eu tenho do Senhor, é porque com o evangelho de João é o evangelho da vida. O evangelho de João é o evangelho da vida. É como se eu estivesse dizendo assim, no evangelho de João, em amém e em amém eu vos digo. Ou seja, se você quer ter vida, você precisa não somente ter o primeiro amém, primeira verdade, você tem que ter o segundo amém, que é a realidade do primeiro amém. É como se eu estivesse dizendo assim, em verdade, em amém, amém, é em amém, e esse segundo amém é acima do primeiro amém. Eu vou dizer assim, é o amém dos améns, entendeu? É a verdade das verdades. Ou seja, no evangelho, os três primeiros evangelhos, é somente um amém. No evangelho de João, para que tenha vida, você precisa ter os dois améns. Ou seja, o primeiro amém e viver ele. Se você viver o primeiro amém, você vai ter o segundo amém, que é a realidade do primeiro amém. Eu não sei se é fácil explicar isso para os irmãos, né? É como se eu falasse assim, eu vou trocar o amém por verdade para começar a explicar. Em verdade vos digo. Ou seja, em verdade e em verdade. Ou seja, em verdade eu conheço a verdade de Deus. Eu conheço a palavra de Deus, mas conhecer somente é suficiente? Não. Precisa ter o segundo verdade. É ter a realidade da primeira verdade. Senhor, eu realmente tenho a realidade da primeira, a verdade da primeira verdade. Senhor, o que eu conheci na Bíblia, eu estou vivendo isso. O que eu ouvi o senhor falando como verdade, o amém falando para mim, eu disse para esse amém, amém! Entenderam, irmãos? É como se eu tivesse assim, Senhor, tudo que o senhor falar comigo, Senhor, eu quero ter a realidade disso. Não por mim mesmo, porque eu não consigo, mas pelo Espírito que dá vida, pelo Espírito Santo. Senhor, me faz dizer amém para o que o Senhor, que é o amém, está me dizendo. Me faz ter em verdade e em verdade. O Senhor, que é a verdade, está falando. Agora eu quero ouvir essa verdade, eu quero viver essa verdade na minha vida. Eu quero ser a verdade dessa verdade. Eu quero que as pessoas vejam na minha vida que eu estou vivendo o que o Senhor disse que era verdade. Tem a verdade do Senhor e tem a verdade do Senhor na minha vida. Tem o amém falando e tem o amém aqui em mim, no Gustavo, respondendo esse amém, dizendo: Senhor, é assim seja na minha vida. O amém falou, eu digo amém. É um amém e outro amém aqui. São dois améns. Fala, Senhor. E eu digo, amém, Senhor. O Senhor fala amém, e eu digo amém. Assim seja, o Senhor diz. E eu digo, assim seja, Senhor, na minha vida. O Evangelho de João é o Evangelho da vida. Para ter vida, irmãos, nós precisamos ter a realidade desse amém na nossa vida. Senhor, seja real na minha vida tudo que o Senhor, como amém, disse. Eu não quero só achar que eu tenho, que eu conheço a tua palavra, que eu conheço o que o Senhor disse, que é a primeira verdade, nem verdade vos digo. Ah, Senhor, eu sei tudo que o Senhor disse, verdade vos digo, por isso já sou rico, porque eu sei tudo que o Senhor falou. Não é verdade. Isso não é verdade, não é o segundo amém. Isso eu estou me enganando. Se eu achar só porque eu conheço o que o Senhor disse, que o amém disse, isso já é verdade na minha vida, isso é uma mentira. Eu preciso ter realmente esse segundo amém na minha vida. Eu preciso ter esse amém vivido em mim. Aí sim, realmente eu sou verdade. Isso é verdade em mim. É o amém do amém, verdade em verdade. Aí eu tenho a vida. Aí você pode dizer assim, irmão Gustavo, o que é que tem a ver tudo isso com a igreja em Laodiceia? Esse que é o ponto, irmãos. O Senhor, vamos voltar lá para Apocalipse. Esse que é o ponto. Agora, se eu quero que vocês façam a conexão, entendam. O Senhor disse assim no versículo 14, assim, estas coisas diz o amém. Está falando isso para a igreja em Laodiceia. Porque a igreja de Laodiceia achava que ela já conhecia a verdade, porque ela conhecia as verdades da palavra de Deus, ela achava que ela era rica, porque ela conhecia muito bem a Bíblia. Ela conhecia o primeiro em verdade. A tudo que o Senhor falou em verdade, o amém falou, eu conheço. Então eu sou rico. Mas ela estava se enganando. Ela era, na verdade, miserável. É o que o Senhor falou para ela assim, ó, olha o versículo 17. Pois diz, estou rico e abastado. Estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma.
estou rica. Eu conheço tudo que o Senhor em verdade falou, que o Senhor o Amém falou. Tudo que o Senhor o Amém falou, eu conheço as verdades da palavra. Esses irmãos, porém, não conhecem a palavra direito. Eu conheço. Aí o senhor fala assim para ela, você tá. Aí você vira para ela e fala assim, para quem lá do céu, você acha que você tem o segundo Amém? Você acha que você tem em verdade? Você, na verdade, está pobre. Olha só para assim, ó. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Ela falava, eu estou rica. O Senhor dizia, você está pobre. Ela dizia assim, eu conheço tudo que o Amém fala, em verdade eu vos digo, eu conheço tudo, conheço todas as verdades da palavra, eu estou rica. Você fala assim, você está rica? Isso é o que você fala. Eu queria saber realmente, Laodicea, se você tem a realidade, todas as verdades que você fala que você é rica, vivido na sua vida. Se você tiver a realidade, tudo isso na sua vida, você tem o segundo amém. Assim acontecer, assim seja na sua vida, mas você não tem. Está se enganando. Você é pobre. Você não tem em verdade. O amém do amém. Amém e amém. Você tem o primeiro amém que está falando com você, mas você não tem um segundo amém que é a realidade na sua vida. Você se engana. Você se acha que tem muita visão espiritual, que vê demais. Ah, nós temos a visão espiritual, muita visão espiritual. Você é cega. Pobre cega. Você se acha que tem uma conduta perfeita, porque você conhece as verdades da palavra, você conhece primeiro o que o primeiro amém falou, que eu prometi, você acha que porque você conhece que eu prometi o amém, então você tem por causa disso, só porque você conhece, você acha então que você tem uma vida, um viver digno de quem conhece, ou seja, tem um procedimento, vestes na Bíblia, eu expliquei para os irmãos isso, significa procedimento, viver. Vocês têm um viver adequado no que vocês conhecem. Não tem não, você está nu. Você diz o que você diz que está rica, você conhece o que é as riquezas da palavra, mas você não tem a experiência dessas riquezas. Você não vive essas experiências. Você está desprovido das riquezas. Você só tem orgulho delas, mas você não tem o viver delas. Vocês não têm o segundo amém. Vocês estão entendendo, irmãos? Vamos agora ver. Vamos ver outras partes da palavra, tá? Eu comecei dos evangelhos. Agora vamos fazer. Eu mostrei para os irmãos o amém nos evangelhos, que foi traduzido como verdade, tá? Mas agora vamos ver nas cartas. Vamos ver no resto da Bíblia. Agora vamos rápido por causa do tempo, tá? Vamos bem rapidinho. Vamos lá, vamos comigo. Romanos capítulo 1, versículo. Eu vou pegar alguns versículos só. Romanos capítulo 1. Eu olho para o tempo aqui e falo, Senhor, tem misericórdia. Tanta coisa para dizer, o tempo ainda não é tão curto. Mas vamos lá, Romanos capítulo 1, versículo 25. Rapidinho, irmão. Olha que Paulo fala. Pois eles são os. Paulo tá falando dos homens, dos homens que afastaram, que abandonaram a glória de Deus, né? Aí ele fala, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Aí ele termina, Amém! Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer como se Paulo falando assim, Deus, ele é bendito eternamente, mas isso ele é. Se você crê ou não crê, se você aceita ou não aceita, não muda o fato. Ele é bendito eternamente. Só que eu quero que esse Deus bendito, o que é bendito? Bendito é bendizido. Fala-se bem desse Deus. Esse Deus, ele é bendito, ele não é maldito, mal falado, ele é bendito. Esse Deus que é bendito eternamente, ele é. Mas eu quero que esse Deus que seja bendito eternamente, seja bendito eternamente na minha vida, na minha vida de Paulo. Eu quero que na minha vida as pessoas percebam, eu, Paulo, que as pessoas percebam que da minha boca esse Deus é muito bendito. Por isso eu vou dizer amém. Esse amém de Paulo é o segundo amém. No exemplo dele para os irmãos.
Quando ele falou que Deus é bendito eternamente, ele está falando uma verdade. Isso é verdade. Você sabia que isso é verdade? Se ninguém nessa terra bendizesse o Senhor, as pedras bendiriam. O Senhor virou para os seus discípulos e falar assim: olha, manda os seus discípulos, lá no Evangelho, manda os seus discípulos calarem. Ele falou assim: eles não podem calar, porque se eles se calarem, até as pedras louvarão. Meu irmão, se não houvesse ninguém nessa terra que louvasse e bendizesse o Senhor, até pedra ia bendizer. Claro, você nunca viu uma pedra bendizer o Senhor, porque não precisa, porque há pessoas que bendizem o Senhor. Por isso você nunca vai ver uma pedra bendizer. Porque nunca vai acontecer, nessa terra não tem uma pessoa que não bendiga o Senhor. Mas se um dia acontecesse que é impossível, até as pedras bendiriam. Isso é verdade. Isso é o primeiro amém, verdade absoluta. É assim seja. Agora, Paulo vem e fala no final do versículo assim: amém a isso. Ele fala assim: eu, Paulo, digo amém a isso. Eu digo assim: eu quero que isso seja realidade na minha vida. Eu quero que eu seja esse homem que bendiz o Senhor eternamente. Se ninguém bendizer, eu, Paulo, vou bendizer dizendo amém. Assim seja, Senhor, na minha vida. Eu quero ter essa realidade, dessa verdade na minha vida. Eu não quero me enganar dizendo que só porque eu conheço eu sou rico. Eu não sou rico, não. Eu quero ter a realidade dessa riqueza na minha vida. A igreja de Laodiceia achava porque ela conhecia, ela era rica. Eu conheço a verdade, eu tenho visão, eu sou rico. Não! Você é pobre, cego, miserável e nu e infeliz. A felicidade não está em conhecer o que o Senhor nos ensinou. A felicidade está em viver o que o Senhor nos ensinou. É verdade que quando eu conheço uma verdade nova da Bíblia, eu fico louco de alegria, como eu estou agora. Eu fico louco de alegria, eu fico muito feliz. Mas essa felicidade é só 50% dela. A felicidade plena, o gozo pleno é quando torna-se realidade na minha vida. Quando o amém é real na minha vida. O Senhor é real na minha vida. Aí, irmão, eu peguei o pleno gozo. Aí eu entrei na alegria verdadeira. Aí sim eu sou feliz. Enquanto achar que só porque eu conheço eu sou feliz, eu falo assim, você é infeliz. Ah, mas eu me acho rico. Eu falo assim, você é infeliz, você não sabe. Você nem sabe, mas no fundo você é um infeliz. Romanos capítulo 9, versículo 5. 9, versículo 5. Olha só, outro exemplo. Aí Paulo está falando dos israelitas aqui. Ele fala assim, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todo sempre. Aí Paulo vem e fala, amém! Ele é o Deus bendito. E Paulo fala, na minha vida, amém! Paulo fica. Bom, quando Paulo escreve amém, porque ele tá doido, louco de amor pelo Senhor. Ele tá louco de amor pelo Senhor. Ele tá louco, louco, louco de amor pelo Senhor. Doido no bom sentido, né? Ele tá enlouquecido de amor pelo Senhor. Ele não aguenta, ele não tá, ele tá explodindo, tá falando assim, Senhor, seja tudo isso real na minha vida. Ele termina assim a frase assim, e também deles o descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Todos, ninguém se equivale ao Senhor, ninguém pode chegar perto do Senhor, ninguém é como o Senhor, Ele está sobre todos. Deus bendito, dizendo, aqui Paulo está dizendo mais uma vez, provando que Cristo é Deus, dizendo que Cristo que é sobre todos é o Deus. Cristo é Deus. Deus bendito para todos sempre. Amém! É o segundo amém. Em verdade, em amém, em amém. Capítulo 11, versículo 36. Ele tá doido aqui, doido de alegria. Paulo tá cheio do Senhor aqui. 36, ó. Porque dele, tá falando do Senhor Jesus, porque dele, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, que é o Senhor, pois a glória eternamente. Amém! A ele, pois a glória eternamente. Que adianta Paulo falar assim, falar isso? Isso é verdade. Se ninguém quiser glorificar a Deus, ele vai ser glorificado eternamente. Mas Paulo fala assim, Senhor, seja assim seja. O amém quer dizer assim seja essa promessa cumprida na minha vida. Seja o amém real na minha vida, Senhor. Tu és o amém, mas seja real isso na minha vida. E na minha vida, o Senhor seja glorificado para sempre. Que eu viva de tal maneira que tudo na minha vida seja por meio de ti, vem de ti, porque dele, vem de ti, seja por meio de ti, Senhor Jesus,
e seja para ti, Senhor. Todas as coisas, e eu também. Tudo, Senhor, seja para ti. Uma vez, a irmã Margaret Barber, que foi a irmã que ajudou a edificar o Monte Mani, ela disse, orou uma vez assim, Senhor, foi tão tocante, o Monte Mani ouviu isso e registrou, né? Ela orou assim, Senhor, eu não quero nada para mim. Eu quero tudo para ti. Senhor, tudo que eu tenha e seja para o Senhor. Amém. Isso é dizer amém ao amém. Vamos lá, capítulo 15, versículo 33. Eu vou ter que ser rápido aqui, irmão. Mas observe sempre a glória. 15, 33, fala assim: E o Deus da paz seja com todos vós. Amém! Esse Deus da paz, Paulo falando assim: esse Deus é o Deus da paz. Queira você creia ou não, ele é o Deus da paz. Mas eu quero que esse Deus da paz seja comigo e com todos vocês. Seja real. Amém. Assim seja. Ó, ó, 16. O 16. é, eu li para vocês o 15:33. Olha o 16, 27. 24. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém! Amém quer dizer assim, a graça seja com todos vocês e comigo também seja real. Não é só conhecer a graça, não. Que vocês vivam a graça, sejam com vocês, sejam cheios da graça. Amém! Irmãos, eu coloquei centenas de versículos aqui, mas não dá para ler para os irmãos. Mas vamos ler só mais, vamos ficar claro para os irmãos. 2 Coríntios, capítulo 1. Tinha mais uns 15 aqui para ler para os irmãos, mas não vai dar tempo de ler todos. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Isso aqui é chato, vamos entender. Agora vocês vão entender, Paulo explica claramente, estou falando para os irmãos até agora, que Cristo é o Amém, e que em Cristo, toda vez que o Senhor fala, é uma promessa. E se você viver isso, você vai ter o segundo Amém, essa é a realidade disso. Cristo vai cumprir isso em você. Aí fala, ó que ele fala no versículo 19. Porque o Filho de Deus, estou lendo 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Entende, irmãos? Quando Paulo fala, presta bem atenção nisso, amados irmãos, esse versículo é chave para entender a Laodiceia. Chave. Olha o que Paulo está falando assim. O Cristo que Paulo pregou nunca foi o Cristo que é sim e não ao mesmo tempo. Ele sempre foi o sim. Se Paulo tivesse. O que Paulo quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte: se o Cristo que ele pregasse fosse sim e não ao mesmo tempo, isso mostra que havia uma mistura entre o sim e o não. Se você fala que o Senhor é o sim e é o não ao mesmo tempo, quer dizer que há uma mistura entre as duas coisas. Ele tem que ser misturado. E se ele é misturado, quer dizer que ele é meio neutro. Ele é sim e ao mesmo tempo é não. Ele está no meio ali, está na neutralidade. Mas um Cristo na neutralidade, que nunca é o que a Bíblia ensina, isso não é bíblico, isso não tem nada a ver com a Bíblia, isso é do maligno, mas só para vocês entenderem, se assim acontecer, se o Senhor fosse esse Cristo neutro, sim ou não, nós nunca poderíamos confiar nele. Porque ele vai falar a palavra, uma promessa. Aí você fala, Senhor, você vai cumprir? Sim. Aí daqui a pouquinho você fala, você vai cumprir? Não. Aí, Senhor, como é que eu vou confiar em ti? O Senhor fala sim, depois você fala não, como é que eu vou confiar no Senhor? Você confia numa pessoa que fala sim, ao mesmo tempo fala não? Uma pessoa que fala sim e ao mesmo tempo fala não, ele está em cima do muro. Ele é neutro. Isso é satânico. E o Senhor nunca foi assim. O Senhor, mas sempre, Paulo está falando aqui no final do versículo, mas sempre nele, no Senhor, houve o sim. O Senhor, o que ele prometeu, ele vai cumprir. O que tem a ver com a igreja em Laodiceia? A igreja de Laodiceia era uma igreja que vivia a neutralidade satânica maligna. E o Senhor falou para ele assim:
Vocês não são nem quente e nem frio. Vocês são mornos. Vocês têm o sim e o não ao mesmo tempo. Vocês são mornos, vocês são neutros. Isso vai a ponto de vomitar vocês. Isso é maligno. Amado irmão e amada irmã, nunca fique na condição de neutralidade. Isso é satânico. Isso não tem nada a ver com o Senhor. Isso é a igreja de Laodiceia. Isso provoca vômito no Senhor. Isso coloca o Senhor para fora da igreja. Isso corta a comunhão com o Senhor. Uma igreja que fica na neutralidade é uma igreja que não tem comunhão com o Senhor, porque se tivesse comunhão, elas iam ouvir do Senhor. Em mim sempre haverá o sim. A igreja de Laodiceia, ela perdeu a comunhão do Senhor de tal maneira que ela botou o Senhor para fora. O Senhor, lá, nós lemos lá, vocês lembram? Vou ler para os irmãos. Pode ficar em Coríntios mesmo. Vou ler para os irmãos. Estou lendo Apocalipse. Falou assim, ó. Eis que estou à porta e bato. Pá, 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 pá. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Ou seja, se você, Reginaldo, você se arrepender, eu vou entrar de novo no viver da igreja, vou ter comunhão com vocês. Cear é ter comunhão. Eu vou ter comunhão com vocês, porque eu não estou tendo comunhão com vocês, não. Vocês me botaram para fora. Vocês perderam a comunhão comigo, íntima. E me botaram para fora. Deixa eu entrar, que eu estabeleça a comunhão novamente. Eu sei com vocês. Uma igreja neutra é uma igreja que perdeu a comunhão com o Senhor. Irmãos, isso é satânico. Nunca fiquem nisso. Fala assim, vou dar exemplo. Fala assim, eu sei que tem coisas erradas aqui no meio. Eu sei que tem coisa errada aqui. Eu sei que tem coisa errada, mas eu vou ficar aqui. Porque sabe uma coisa? Quem é que manda aqui? Quem é o Senhor que manda na igreja? Aí eu uso esses argumentos malignos, né? Satânicos, que vem lá do ar, do inferno. O Senhor que manda na igreja, o Senhor que cuida da igreja, então o Senhor pode lidar com a igreja. Tem coisas erradas aqui, eu estou sabendo que está errado, vou ficar aqui na neutralidade, na minha mornidão. Vou deixar as coisas acontecerem. Senhor, vou ficar neutro. Eu não sou nem por esse e nem por aquele. Eu sou neutro. Eu não sou nem pelo Senhor e nem por isso aqui. Eu sou neutro. O Senhor vai te vomitar, meu irmão. Isso não é o que o amém diz. O Senhor Jesus falou assim lá nos evangelhos, já falou assim, seja a vossa palavra sim, sim ou não, não. Mas o que passar disso vem do maligno. Ou é sim, ou é não. Sim e não ao mesmo tempo vem do maligno. Isso é satânico. Ninguém, só falou assim, ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou olha agradar um, desagradar o outro. Ou serve a Deus, ou serve às riquezas, mamon. Não tem como servir aos dois ao mesmo tempo. Não é possível. O Senhor vomita isso. Os que vivem tais coisas, que querem ser neutros, esses nunca, nunca ouvirão um amém. Vamos continuar aqui, versículo 20. Porque quantas, estou lendo agora 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus? Pode contar, quantas são as promessas de Deus aí, irmão? Você sabe quantas são as promessas de Deus? Quantas são? Você sabe contar? O hino fala assim, né? Firme nas promessas de Jesus. Aí fala assim, quantas promessas? Você consegue contar as promessas? Irmão, são tantas maravilhosas promessas. Eu não sei nem quantas são tantas promessas maravilhosas. Apesar de eu, Gustavo, não saber, e nunca saberei quantas promessas são, porque são inúmeras, infinitas, o que importa é que o Senhor vai cumprir todas elas, porque em Cristo sempre tem um amém, um sim. Entendeu? Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele no Senhor, o sim. Porquanto também pelo Senhor é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Irmãos, o nosso amém, que nós falamos a palavra do Senhor, que é o sim, isso dá glória para Deus. Amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Cristo é o primeiro sim, é o primeiro amém, tá? Porquanto também por ele é o amém. Cristo é o amém verdadeiro, mas quando a gente ouve esse amém, eu tenho que dizer assim, Senhor, eu sou totalmente por ti. Eu não sou neutro, eu não quero ser morno, eu quero ser totalmente por ti. Senhor, na minha vida, por meio de mim,
o Senhor vai ter o amém também. E isso é para a glória de Deus. Isso produz glória para Deus, irmão. Seja absoluto pelo Senhor. E isso trará glória para Deus. É o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Diga sim à palavra do Senhor. Ainda que nós soframos, diga sim. Eu vou ler uns textos para os irmãos aqui. Estou lendo aqui, ó. Olhem para a câmera. Cristo entronizado é no livro Apocalipse, tá? Que é o do livro irmão Delcio Meirelles. Muito precioso. Olha o que ele fala aqui. Lê para os irmãos. Ele fala algo tremendo. Ele fala assim, ó. Lê para os irmãos, ó. Sobre a igreja de Laodiceia, tá? Ele fala assim, ó. Por essa razão, quando alguns cristãos que procuram viver a realidade de Filadélfia, igreja aprovada pelo Senhor, esses irmãos descobrem que a situação do testemunho se deteriorou, ou seja, descobrem que no meio deles está tendo deteriorização, que o testemunho está indo por terra abaixo, está começando a surgir Laodiceia, está começando a surgir a questão do orgulho, está começando a surgir essas coisas. Ele fala assim, ó, descobre que a situação do testemunho se deteriorou e feriu o coração do Senhor, eles precisam sair e participar do seu desagrado, do desagrado do Senhor. Para Senhor, eu quero sair disso. Eu quero participar do seu desagrado. Ou seja, Senhor, se o Senhor não está agradando disso, eu também não estou. Não seja neutro, meu irmão. Aí ele continua aqui, ó. De modo que o sair nem sempre indica divisão. Ah, está dividindo. Não! Se perdermos essa revelação, perderemos a realidade de Filadélfia. Nas palavras do irmão Watchmani, ele está citando o Watchmani aqui, ó. Ele fala assim: Filadélfia e Laodiceia são semelhantes na posição da igreja. Ambos têm a mesma posição da igreja. Eu falei com os irmãos, ambos creem que é uma igreja de cada cidade, ambos creem que não há nicolaítas, não tem credo de lei, são todos irmãos, tudo igual. A diferença está no fato de Filadélfia ter amor. Na aparência exterior, não existe muita diferença entre as duas. O que as diferencia é que Laodiceia é uma Filadélfia orgulhosa. Só isso diferencia. Porque Laodiceia saiu de Filadélfia. Então, quando você olha para as duas, parece muito igual. Então, qual a diferença? Uma tem o amor e a outra tem o orgulho. Uma não só conhece as verdades, mas tem a realidade delas. Tem o segundo amém. A outra conhece as verdades, acha que é rico, mas é pobre. Aí ele fala: somente uma Filadélfia caída pode se tornar Laodiceia. As próprias riquezas são as características de Filadélfia. O orgulho de ser rico é a marca registrada de Laodiceia. A doença fatal de Laodiceia é o orgulho. Vou ler aqui para vocês, outra página. Olha aqui. Olha que como interessante, ó. O espírito de soberba de Laodiceia, estou lendo o livro. O espírito de soberba de Laodiceia torna-a morna e esse estado provoca o vômito. Isso acontece quando se sente um mal-estar interior. Isso indica que antes havia um relacionamento entre o Senhor e os de Laodiceia. Porém, algo provocou um grande mal-estar no Senhor e fez com que eles fossem vomitados. Já vimos antes que Laodiceia é uma Filadélfia soberba. A comunhão profunda e doce existiu enquanto eles eram Filadélfia. O relacionamento vital se foi embora. Então, percebe como isso é sério? Não é? Olha só. Ah, quer ver, ó? A característica de Filadélfia é ser quente. A de Laodiceia é ser morna. Laodiceia representa profeticamente aqueles que viram Filadélfia e se ensoberbeceram. A revelação contida a Filadélfia foi tremenda, como já vimos. A aprovação do Senhor para Filadélfia foi total, sem qualquer repreensão. E seria água quente. E a água fria, o que seria? O espírito de soberba, de independência, de autossuficiência.
A água morna é o resultado da mistura da água quente com a fria. Eu vou explicar depois para os irmãos isso com mais detalhe, viu, irmãos? Né? Olha isso aqui, ó. Infelizmente, a carta que estamos examinando, que é a carta de Laodiceia, mostra, estou lendo o livro, mostra claramente que a instrução de Paulo aos Colossenses de nada valeu para os de Laodiceia. Eu vou explicar isso melhor depois para os irmãos. Normalmente, esta é a reação dos cristãos que são mornos. Presta atenção qual é a reação dos cristãos que são mornos. Dois pontos. Ele vai citar aqui, muito interessante. Ele fala assim: eles ouvem a palavra, elogiam a palavra, comentam com os outros a palavra, oram sobre os assuntos, mas nunca tomam uma posição diante do Senhor. Ficam na neutralidade. Ou seja, ficam se mentindo para si, achando que são ricos e são pobres. Aos olhos dos demais irmãos, não há nada errado com eles, pois cumprem todas as normas exteriores da igreja. Por exemplo, vão às reuniões, oram, levam e até leem a Bíblia, dão ofertas, falam com entusiasmo do Senhor Jesus, mas infelizmente suas vidas não têm dono, não têm senhor. Eles agem como querem, nunca levam em conta se a atitude a ser tomada vai ferir o Senhor ou a igreja. O seu bem-estar físico e material está sempre em primeiro lugar. O reino de Deus em segundo. Esses são os crentes mornos de Laodiceia. E esse estado de mornos é abominável ao Senhor. Ele prefere muito mais tratar com os que são frios, pois a possibilidade de ganhá-los é muito maior. A manifestação da piedade apenas na aparência. O que é piedade? É parecer-se com Deus, é expressar Deus. A manifestação da piedade apenas na aparência, apenas aparenta ser espiritual, é algo muito sério. Se damos a impressão de uma vida piedosa, mas intimamente negamos a eficácia dessa piedade, ou seja, não temos uma realidade, um segundo amém, nos expomos ao juízo severo da parte do Senhor. A obra sutil de Satanás é vacinar alguns cristãos com uma dose de atitudes religiosas, visando impedir dessa forma que eles busquem uma vida de entrega total. Outro escritor disse, aí vai citar aqui, aí o Dell vai citar o John Charles Ryle, foi um irmão que viveu em 1800 e pouco, muito precioso livro do Ryle. Aí vai citar ele aqui, ó. Nada endurece mais o coração do homem do que uma familiaridade estéril com as coisas sagradas. Ou seja, nada endurece o coração do homem quando o homem conhece as coisas de Deus, as coisas sagradas, mas de forma estéril, sem fruto, sem realidade, como uma árvore que não dá fruto nenhum. Irmãos, isso é grave. Não estou entendendo, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Sabe o que é o amém? O amém, irmãos, é o seguinte: a versão do amém lá no Velho Testamento, eu li para os irmãos várias vezes o Novo Testamento aqui, tá? E eu preciso ler mais ainda. Eu vou, eu vou ler só mais um para os irmãos aqui, tá? É que tem tantos versículos maravilhosos, irmão, que eu queria ler todos, mas vamos com calma, né? Vamos para Apocalipse 19, 4. Só, vou dar um exemplo aqui, ó, 19, 4. Na verdade, irmãos, vamos ler 19, 4, depois eu continuo. Eu quero falar tantas coisas, aí eu me pulo, né? Eu me atropelo. Apocalipse 19, versículo 4, fala assim. Vamos ler do versículo 1. Apocalipse 19, versículo 1, começa assim, ó. Depois dessas coisas. Então, quando fala depois dessas coisas, nós precisamos entender que coisas, Senhor? Depois de quê? O que está falando? Está falando o que aconteceu antes, no capítulo 18. Se você ler o capítulo 18, do versículo 21 a 24, o que é? É a ruína da Grande Babilônia. Quando a Grande Babilônia cai por terra totalmente. Irmãos, o que a Grande Babilônia simboliza espiritualmente? A Grande Babilônia ela tem uma aparência de coisas de Deus, mas não tem realidade. Eu falei isso para os irmãos muito lá em Tiatira, nas mensagens de Tiatira, não se recorda. Nós comentamos muito sobre isso. A Babilônia, ela até parece, em aparência com a Nova Jerusalém. Ela parece, mas ela tem uma diferença. Exteriormente, elas são muito parecidas. Elas aparentemente têm ouro, pedras preciosas e pratas, que são símbolos do Deus triuno, né? O ouro simboliza a natureza de Deus.
A prata simboliza a obra redentora de Cristo e as pedras preciosas, a obra transformadora do Espírito. Então, a Grande Babilônia, exteriormente, ela aparenta Deus triuno. Ela aparenta ter, cheia das riquezas. A Nova Jerusalém também. Qual é a diferença das duas, então? É que a Nova Jerusalém, ela não é só aparência, ela é toda feita de ouro. Ela tem realidade na natureza de Deus. O ouro ela é totalmente formada em ouro. Se você rasgar o exterior da Nova Jerusalém, você vai encontrar ouro, porque é ouro puro, ou seja, ela é totalmente cheia da natureza de Deus. A Babilônia não, se você rasgar ela, é podre por dentro. E aí, depois que a queda da Grande Babilônia, no capítulo 18, aí surge o 19. Explode júbilo no céu. Irmãos, a Grande Babilônia é justamente essa posição neutra. Exteriormente parece Deus, mas interiormente não. Ela tem coisa de Deus, mas também tem coisa que não é. Fica misturado, fica na neutralidade, isso confunde as pessoas. Isso causa algo terrível no Senhor. Quando isso cai de uma vez por todas, é destruído, explode o céu de júbilo. O Senhor nunca quer uma neutralidade. Explode o céu. Aí veio 19, ó. Versículo 1. Depois dessas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão dizendo, dois pontos, Aleluia! Aqui é o Gustavinho miserável falando aleluia. Lá naquele dia vai ser uma numerosa multidão. E é uma voz só. A multidão é muitas, mas vai ser uma voz só. Uma como grande voz, do singular, de numerosa multidão. A multidão inteira vai ter uma voz só. Milhares e milhares de pessoas no céu explodindo, dizendo assim: Aleluia! Quer dizer, louvado seja o Senhor. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Não é de homem nenhum, não. Aí continua. Porquanto verdadeiros, isso é verdade, realidade, cheio de realidade. E justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz, a grande prostituta, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! Vocês vão ver. É o Deus triunfo. Três aleluias. O que é aleluia? É louvado seja o Senhor. Aleluia é atitude de adoração. É adorar o Senhor. Eu adoro. Eu adoro o Senhor. Aqui, irmão, essa nossa multidão está adorando o Senhor. Senhor, aleluia, porque tu cumpre a tua palavra. Aleluia. Isso é sentido de adoração. É um espírito de adorador. E em João capítulo 4, o Senhor falou que Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade, em realidade. Aí continua. Segunda vez disseram, aleluia! Aí aconteceu. E a sua fumaça sobe do cego do século. Quanto mais eles falavam aleluia, mais a fumaça de que queimou a Babilônia subia, subia. Quanto mais somos adoradores, mais a Babilônia queima em nós. Mais a Babilônia é destruída. Mais ela pega fogo, é totalmente destruída. Quanto mais aleluia, mais o fogo sobe. A fumaça sobe. Quanto mais nós tivermos espírito de adoração, de aleluia, isso honra o Senhor, dizendo, Senhor, destrói tudo que é Babilônia na minha vida, tudo que é neutralidade, tudo que é morno, tudo que é aparência. Senhor, queima isso. Aí a fumaça sobe, sobe e sobe mais ainda. Ao versículo 4, os 24 anciãos e os quatro seres viventes, depois eu vou explicar para o irmão o que quer dizer isso lá na frente. Prostraram-se, prostam e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: como é que eles se prostraram e adoraram? Como é que se prostra e adora? Como é que é a atitude de prostrar e adorar? Como é que você deve adorar o Senhor? Você quer prostrar e adorar o Senhor, irmãos? Então siga esse exemplo aqui dos 24 seres viventes, dos 24 anciãos e dos quatro seres viventes. Isso é atitude de adoração e prostrar. Como é que é? Dois pontos. Amém e aleluia! Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, como de forte trovão, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor! Agora eu quero voltar no versículo 4. Presta bem atenção no final do versículo 4. Os 24 anciãos
E os quatro seres viventes fizeram duas coisas. Primeiro, que eles fizeram? Siga a Bíblia aí, olha a Bíblia, irmão, olha o versículo. Primeiro, eles se prostraram-se. Então, guarda isso. A primeira coisa que eles fizeram foi prostrar. E a segunda coisa que eles fizeram foi adorar. Aí, como é que eles prostram, adoram? Que jeito que eles fazem isso? Aí fala aqui, ó. Prostrar-se, adorar a Deus, se assentar no trono, dizendo. Eles se prostram e adoram, dizendo. Aí eles falam, amém e aleluia. O amém equivale ao prostrar-se. O aleluia equivale ao adorar-se. Quando eles prostraram, a realidade de se prostrar era o amém. Irmãos, toda vez que nós falamos amém, nós obedecemos o Senhor, fala, Senhor, o que o Senhor disser que é o amém, o Senhor é o amém, o Senhor Jesus que é o próprio amém. O que o Senhor falar, eu quero me prostrar dizendo amém. Eu obedeço. Senhor, prostrar, eu reconheço que tu és o Senhor. Eu me rendo. Eu, Senhor, eu quero viver isso. O amém é a atitude de prostrar-se. E o aleluia? O aleluia é a atitude de adorar. Quando eu digo aleluia, eu estou querendo dizer louvado, adorado seja o Senhor. Amém quer dizer, assim seja, eu me rendo, eu prostro, cumpra o que você tem que fazer, Senhor. E aleluia! Senhor, eu te adoro. Louvado seja o Senhor, eu te louvo, eu te adoro na minha vida. Irmãos, essa deve ser a nossa atitude em tudo que o Senhor disser para nós. Quando o Senhor falar para nós alguma coisa, irmãos, saiamos da neutralidade, saímos da mornidão e pule para o lado do quente, pule para o lado do sim e do amém. Pule para o lado do amém, do aleluia. Fala, Senhor, eu prostro, amém, eu adoro, aleluia! A Bíblia termina, sabe como? Vamos lá, último versículo da Bíblia. Último versículo da Bíblia. Quer dizer, os últimos versículos da Bíblia. Quer ver? Vou ler para os irmãos aqui. Estou terminando, irmãos. Só um pouquinho, irmãos. Ó, tá lá em Apocalipse, versículo 20, capítulo 22, versículo 20. Vamos ler lá. Penúltimo versículo da Bíblia. Por que que a Bíblia termina com esse penúltimo versículo dessa maneira? O penúltimo e o último é muito precioso, porque vai resumir toda a palavra de Deus, a Bíblia inteira. Ó, versículo 20, Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Aí o que ele fala? Amém! Vem, Senhor Jesus! Esse primeiro amém que está falando é o Senhor. É quando faz assim, ó, aquele que dá testemunho dessas coisas diz. Aí o Senhor fala, certamente, é o Senhor Jesus falando. Aqui é a palavra do Senhor Jesus. Certamente, venho sem demora, amém. Quem fala esse amém é o Senhor dizendo assim, eu sou amém, e eu vou cumprir, e eu vou ser firme naquilo que eu falei. Eu estou vindo sem demora. Aí, a segunda expressão aqui, aí é João falando, ó, vem, Senhor Jesus. É como João falando assim, Senhor, tu falaste amém, que o Senhor vai vir. E eu, João, vou dizer também amém, vou repetir o que o Senhor falou na minha vida. O Senhor está vindo sem demora? Então eu vou responder para o Senhor. Senhor Jesus, que diz que é o amém, que diz que vem sem demora, eu, João, digo: vem, Senhor Jesus, sem demora. Amém. É verdade e verdade. Amém e amém. O teu primeiro amém que tu falaste, Senhor, eu vou repetir na minha vida, com o segundo amém na minha vida, dizendo: vou repetir o que o Senhor falou, Senhor, eu sou um contigo. O Senhor vai vir sem demora? Vem, Senhor Jesus. É aí, esse é o penúltimo versículo. Se nós vivermos essa realidade do penúltimo versículo, tudo que o Senhor falar, eu dizer assim, Senhor, repetir na minha vida, Senhor, isso torna-se real na minha vida. Vem se você demora. O resultado qual é? É o último versículo. Qual é o último versículo? 21. E a graça do Senhor Jesus seja com todos. Irmãos, aqueles que têm a realidade do amém, eles estão cheios da graça do Senhor. Ah, irmão Gustavo, mas o Senhor, como graça, é para todos os crentes. É. Só que só tem a realidade dessa graça os que vivem o amém. O Senhor se dá de graça para todo mundo. Todo mundo, dá sim.
Só que a realidade de tudo isso só pode ser real se você pagar um preço, meu irmão. Qual é o preço? Senhor, seja graça na minha vida. Lembra que eu falei para você lá no Evangelho de João, que o Evangelho de João é em verdade, é amém do amém? Por quê? Porque é o Evangelho que dá vida, que fala da vida de Deus. É o Evangelho da vida, o Evangelho de João. Onde o Senhor falou que Ele é o pão da vida, a água viva, a luz da vida. Ele é a vida. Então, ou seja, aqueles que têm o segundo amém, que têm a realidade do primeiro, dizem, Senhor, o que tu falaste, eu digo amém. Esses têm a vida, esses têm a graça de Deus. O preço, qual é o preço? É de graça? É, mas tá um preço a se pagar. Mas como que é de graça tem preço? É engraçado, né? A Bíblia é assim. É de graça? É, mas qual é o preço? O preço é, eu quero. Eu quero, Senhor. Eu quero que seja real na minha vida. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Ao fazer isso, amados irmãos, nós estamos pagando o preço. E o Senhor disse para a igreja de Laodiceia isso. Para Laodiceia, o Senhor disse isso. Ele disse assim, ó, vocês têm que pagar um preço. Eu sou as riquezas, eu sou muito rico, eu tenho tudo para vocês, mas vocês pagam um preço. Compre de mim. Olha aqui, ó. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Ó, estou propagando de Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Qual é o preço? Compra, meu irmão. O senhor é rico, é, mas não fique achando que você é rico. Você é orgulhoso. Que a igreja de Laodiceia é orgulhosa. Se humilhe e fale, Senhor, eu quero pagar o preço de comprar tuas riquezas. O ouro está em ti, não em mim. Senhor, eu quero comprar. O preço é compre, viva. Compre do Senhor. Sabe, irmãos, eu não sei se os irmãos entenderam tudo, mas eu queria ler aqui algo. Agora eu vou terminar esse último minutinho aqui, fazendo uma confissão pública para os irmãos de arrependimento. Eu estou lendo aqui, ó. Agora estou lendo o livro do Watchman, a Ortodoxia da Igreja. Amados irmãos, por favor, preste atenção nisso, porque eu gostaria de todo o coração já registrado o meu arrependimento. Eu pedi já perdão para o Senhor individualmente, sozinho, no Senhor. Essa semana inteira eu pedi para o Senhor tantas vezes, Senhor. Eu até falei, Senhor, se eu tivesse lido isso aqui antes, se eu tivesse lido isso aqui antes, Senhor, eu tinha me arrependido do Senhor. Senhor, me perdoe, me perdoe. Só que eu senti do Senhor que não bastava eu pedir perdão só para o Senhor. Eu tinha que pedir perdão publicamente também, para ficar registrado isso. Irmãos, eu vivi como Laodiceia muitas vezes e eu quero pedir perdão para os irmãos e para o Senhor. Quantas vezes eu disse aqui, vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Quantas vezes eu disse aqui, eu me lembro, eu me recordei, quando eu estava lendo, eu me recordei as vezes que eu falei isso. Ou seja, eu achava que estava na condição de Filadélfia, eu era uma Laodiceia orgulhosa. Aqui o Mote está explicando, vou entender melhor. O Mote está explicando como os irmãos, na época, os irmãos unidos tornaram-se Laodiceia, tornaram-se orgulhosos. Os irmãos unidos eram a Filadélfia na época que começou, em 1800 e pouco. Mas depois de algumas dezenas de anos, depois de 60 anos depois, eles viraram Laodiceia. Ficaram tão orgulhosos das riquezas que eles tinham, que eles começaram a menosprezar os outros. Olha o que eles falavam aqui, quer ver? Ó? Vou ler para vocês aqui. Ó. Agora estou lendo o Watchman, tá? Tá assim. Ele fala assim: Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Aí o Watchman fala assim: Já mencionamos que o movimento dos irmãos é muito mais significativo que o da reforma protestante. A reforma não foi senão uma reforma de quantidade, enquanto o movimento dos irmãos foi uma reforma de qualidade, restaurando a essência original da igreja. Tal poder é realmente grandioso. Mas porque esses irmãos eram mais fortes do que os outros em conduta e em verdade, a ponto de até mesmo um cozinheiro entre eles saber mais que um missionário nas igrejas protestantes, eles se tornaram orgulhosos. Eles falavam assim: vocês todos são incompetentes, só nós somos competentes. Era a atitude deles. Ninguém era competente nas igrejas protestantes. O famoso Scofield, lembra Scofield da Bíblia, Scofield? Foi até os irmãos para ser ensinado.
Wisp Smith, muito conhecido, esteve no meio deles para obter benefício, aprendendo suas doutrinas para pregar. Todos os obreiros, estudiosos, pregadores e crentes receberam ajuda e luz deles, dos Irmãos Unidos. Nem sabemos quantos mais receberam ajuda de seus livros. Muitos precisam reconhecer em seu coração, que em todo o mundo ninguém ensinou a Bíblia tão bem quanto os irmãos. Como resultado, alguns deles se tornaram orgulhosos. Olha o que eles falavam. Quando eu li isso aqui, irmão, eu vou ler agora para vocês, eu me lembrei que eu falei isso tantas vezes. Olha que eles falavam assim, ó. Como resultado, alguns deles se tornaram orgulhosos, falavam assim: nossos alunos são professores de outros. Eles diziam. Quantas vezes eu falei, agora eu vou parar o aqui, eu vou ler o que eu falar. Quantas eu falei assim, irmãos, eu falo para as pessoas, até no nosso meio, um jovem sabe mais do que muitos pastores. Eu falei isso tantas vezes. Eu falava para as pessoas, para os irmãos, falava assim, irmãos, venha nos conhecer. Você vai ver que até um irmãozinho, um jovem de 12 anos no nosso meio, sabe muito mais que pastores que fizeram um seminário de teologia. O que era isso? Eu falava isso, o que era isso? Isso é Laodiceia. Quando eu li isso aqui, irmãos, a luz brilhou e eu me arrependi diante do Senhor. Eu pedi perdão para o Senhor do meu orgulho. Eu pedi perdão achando quem eu era. Eu era uma Laodiceia, cega, pobre, nu. Nós não somos melhores que ninguém. Embora eles fossem, Lenote Meni, embora eles fossem grandemente antagonizados, ou seja, eles eram perseguidos, irmãos unidos, contudo, alguns declaravam-se heróis. A consequência mais evidente é que alguns se tornaram autossuficientes, satisfeitos. Autossatisfeitos, nós estamos bem. Estou bem, estou rico, não preciso de coisa alguma. Alguns irmãos têm amor fraternal e buscam o bem dos outros, enquanto outros não têm nada além de conhecimento. Então, foi inevitável que se tornaram-se autoexaltados e presunçosos, orgulhosos. O Senhor mostrou-nos que uma Filadélfia orgulhosa é Laodiceia. E Laodiceia é uma Filadélfia decaída. Consequentemente, em muitos lugares, as reuniões deles tiveram problemas de comportamento e ensinamento. A característica principal de Laodiceia é o orgulho espiritual. O Senhor já cumpriu para nós o que diz respeito ao lado histórico. Hoje podemos, estou lendo, hoje podemos encontrar Filadélfia e também Laodiceia. Encontra as duas. Ainda hoje você vai encontrar as duas. Ambas são bastante parecidas em sua posição como igreja. A diferença é que Filadélfia tem amor, enquanto Laodiceia tem orgulho. Não há diferença na aparência externa. A única diferença é que Laodiceia é uma Filadélfia orgulhosa. Não queremos relatar muitas coisas sobre eles, apenas quero dar algumas ilustrações. Um irmão entre eles, certa vez, disse: existe algo espiritual que não possa ser encontrado entre nós? Olha isso, irmãos. Será que tem algo espiritual que nós não temos? Isso chama-se orgulho. Certo irmão, após ver uma nova revista, disse: que novidade essa revista pode dar-nos? Alguma coisa que não temos? E ele fechou a revista sem ler mais. É quando faz assim: ninguém sabe mais que a gente. Não, não precisa ler livro, não precisa ler livro de nenhum irmão. Lê só nossos livros, porque nós sabemos tudo. Nós temos tudo. Não precisa ouvir ninguém, não. Só nós mesmos. Nós temos tudo. Outro irmão disse: uma vez que o Senhor tem nos dado a maior luz, devemos estar satisfeitos. Lermos o que os outros têm escrito é perda de tempo. Orgulho. Outro disse: que é que os outros têm que nós não temos? E ainda outro disse: o que os outros têm, nós temos, nós temos. E o que nós temos pode ser o que os outros não tenham. O que eles têm, nós temos, e o que nós temos, eles não têm. Quando ouvimos esse tipo, aí eu estou lendo o Watchman Nee. Quando ouvimos esse tipo de falar,
imediatamente lembramos do que o Senhor diz aqui a respeito dos que dizem: estou rico. Ó, quão cuidadosos precisamos ser para que não nos tornemos Laodiceia. Irmãos, aqui eu termino a minha palavra e eu também termino me arrependendo diante dos irmãos, de todo o coração, da minha atitude de Laodiceia, né? Pedindo perdão para os irmãos, porque muitas vezes eu fui e agi como Laodiceia. Mas ainda bem que o Senhor tem tido misericórdia de nós. Espero que continue tendo para que eu nunca caia na situação de Laodiceia. Jesus é o Senhor.